Olá, meu nome é Kaique Dias, sou da turma 13A e esse é um trabalho sobre o capítulo 10. Eu gostei, foi bem interessante a proposta, espero que gostem também dessa aula. E se o áudio tiver um alto, outro baixo, é porque eles não foram gravados no mesmo dia, desculpa. E é isso, espero que gostem muito dessa aula. Eu gostei da proposta de fazer um vídeo. Componentes do núcleo. O nosso núcleo é composto por várias coisas. Como na imagem, ele está sendo composto pelo envelope nuclear, a cromatina, o nucleolo, retículo endoplasmático e poros nucleares. Vou tentar explicar o básico deles. Eu vou passar um videozinho depois, que eu acho que é bem informativo e tem várias coisas e fala sobre os componentes do núcleo. Então vamos lá. O envelope nuclear, ele é como se fosse uma membrana que envolve o núcleo, certo? Aí temos a cromatina, que é um complexo de DNA e de proteínas. É o nosso DNA, praticamente. O nucleolo, ele é o nosso RNA ribossomal, quer dizer, ele é composto por isso, e de proteínas também. O retículo endoplasmático é uma organela exclusiva das células eucariontes. E os poros nucleares são estruturas que controlam a passagem e saída de proteínas e ácidos nucleicos do nosso núcleo. Agora vamos falar sobre ácidos nucleicos, que é dar início praticamente ao nosso ponto-chave da aula. Eu acho que é uma matéria meio complicada, eu vou tentar passar o máximo, mas no final eu vou tentar colocar um vídeo de resumo, porque é bastante coisa, na minha opinião. O nome ácido nucleicos define em dois ácidos que seriam o nosso DNA e RNA. Eles foram inicialmente encontrados no núcleo, mas já sabemos que o DNA é encontrado em vários outros lugares, como cromossomos, parte dos nucleolos e também em pequena quantidade na mitocôndria e no cloroplasto. Desculpa, eu errei. O RNA é encontrado no nucleolo, no ribossomos, no citosol, nas mitocôndrias e nos cloroplastos também. Tá um memezinho, eu acho, agora, que, mano, futuramente vocês vão entender no final da aula, eu acho. Espero que assistam. Tanto o DNA e o RNA são formados por um encadeamento de um grande número de moléculas menores, que são dadas o nome de nucleotídeo. O nucleotídeo é formado pelo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. O fosfato é o íon do ácido fosfúrico. A pentose é um açúcar simples. A base nitrogenada seria uma cadeia de carbonos que contém nitrogênio. O fosfato e a base nitrogenada ligam-se ao açúcar para formar o nucleotídeo. A união dessa base nitrogenada com o açúcar forma o nucleosídeo. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas, que seriam a adenina, guanina, citosina, a timina e a uracila. As bases nitrogenadas são classificadas em 2 termos, que seriam purinas e pirimidinas. As purinas elas são guanina e adenina, G e A. As pirimidinas seriam a citosina, timina e uracila, C, T e U. Mas você me explica por que elas são classificadas em 2 termos, sendo que são bases iguais? Elas não são iguais. As purinas, elas possuem 2 anéis de carbono, as pirimidinas apenas um só. Por isso elas se diferenciam e entram em 2 classificações. Uma coisa que temos a saber é que o DNA possui uma base nitrogenada exclusiva dele, e o RNA também. A exclusiva do DNA seria a timina, o T, e a do RNA, a uracila, U. Entre o DNA e o RNA, temos 2 tipos de pentose, a ribose e desoxirribose. O DNA recebe este nome pela desoxirribose em sua cadeia, e o RNA contém a ribose.
dos ácidos nucleicos. Os nucleotídeos estão sempre unindo-se, formando longos filamentos que são chamados de polinucleotídeos. É uma ligação entre o fosfato de uma unidade e a pentose na unidade vizinha. Deste modo, a longa cadeia apresenta uma sequência de pentoses e fosfatos alternados, com as bases nitrogênias ligadas às pentoses. A diferença entre essas duas moléculas distintas de ácidos nucleicos é a sequência que as bases nitrogenadas estão arrumadas, como na imagem. Eu preferi ler do livro pelo simples fato de não conseguir representar melhor, porque dá para entender. Tá bem fácil a imagem. De um lado é a representação da nossos nucleotídeos de uma certa forma, que seria GGTGA. É uma sequência de uma base, e da outra, um outro tipo de sequência. Como vocês podem ver, ali mostra as pirimidinas e as purinas, como a G e a A. Vocês podem ver que há uma outra em cima, um outro anelzinho. E assim fica o nosso polinucleotídeo, que é uma sequência de vários nucleotídeos. É a união deles. Agora que a gente já entende como é formado os nossos nucleotídeos, temos que entender como é que se forma o nosso DNA. O nosso DNA ele é formado em dupla hélice. Ele é feito por um conjunto de vários nucleotídeos, que, dando nome, são polinucleotídeos. A junção de cada nucleotídeo se forma o DNA. O DNA é dividido em duas fitas. Elas são chamadas de dupla hélice, criadas pelo Crick e Watson. E essas fitas, que é o nosso DNA, elas são antiparalelas, ou seja, elas têm sentidos opostos, como na imagem o verde e o vermelho. E vocês podem ver na imagem que há um ponto que se liga uma na outra. E essas ligações são chamadas de ligações de hidrogênio, que são ligadas pelas suas bases nitrogenadas. Agora vamos falar um pouco sobre as ligações de hidrogênio, ou ligação entre as bases nitrogenadas. Vendo na imagem, ela ocorre com guanina se ligando à citosina e citosina se ligando na guanina, e a adenina na timina e a timina na adenina. Podemos ver que a gente pode decorar isso em um esqueminha, que é ATCG, que seria A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Existe vários macetinhos para decorar isso. Na internet é bem fácil de encontrar. A duplicação do DNA é chamada de semi-conservativa. Por quê? Porque vai ficar uma das fitas original em cada uma das duas novas fitas que vão surgir. Conforme você pode ver com as imagens o que eu vou falar. Agora veja bem. O DNA está pareado A com T, C com G, assim por diante, na primeira imagem. Vai chegar uma enzima que se chama helicase. E essa helicase, ele vai abrir o nosso DNA, assim dando espaço para vir uma outra enzima chamada DNA polimerase. Esse DNA polimerase, ele vai simplesmente juntar os nossos nucleotídeos de acordo com as bases nitrogenadas. Ou seja, se a fita original é A próxima fita tem que surgir T, C com G, A com T e assim por diante. E assim teremos duas novas fitas. Assim, sua célula pode dividir sem ter uma quebra de seu DNA. Ou seja, ela vai continuar se dividindo sem precisar quebrar o seu DNA e transformar outro. Estrutura do RNA. Contrário do DNA, o RNA possui apenas um filamento de polinucleotídeos. Lembrando que polinucleotídeos é a junção de nucleotídeos. Nesse filamento ou fita, há sua pentose e bases nitrogenadas. Sua pentose sendo sempre a ribose e
e suas bases sendo citosina, guanina, adenina e uracila. Lembrando que uracila é somente do RNA e a timina do DNA. O RNA é fabricado no núcleo, tendo como modelo um determinado setor da molécula do DNA e migra para o citoplasma, onde desempenha sua função na síntese de proteínas. Há 3 tipos principais de RNA, que seria o RNA mensageiro, o transportador e o ribossomal. O RNA mensageiro leva o código genético do DNA para o citoplasma, onde, seguindo esse código, determina a sequência de aminoácidos da proteína. O RNA transportador transporta aminoácidos até o local da síntese da proteína. O RNA ribossomal participa da estrutura dos ribossomos, no quais ocorre a síntese de proteínas e tem ação enzimática. O controle da síntese de proteínas é feito em 2 etapas, a transcrição e a tradução. Na primeira etapa, ocorre a síntese do RNA mensageiro pelo DNA, em que a passagem do código do DNA para a do RNA. A tradução consiste na organização dos aminoácidos no citoplasma pelo RNA, formando um polipeptídeo que pode se reunir a outros polipeptídeos e formar uma proteína. Síntese do RNA mensageiro, que seria a nossa transcrição. Na transcrição, apenas uma das fitas de determinado trecho do DNA é usada para a síntese do RNA mensageiro. Você pode olhar ali, nosso DNA está meio que aberto numa curvinha e está passando um RNA polimerase ali atrás. Nela atuam as enzimas do RNA polimerase, que se ligam a uma sequência específica do DNA, chamada promotor. Esta marca o início da transcrição e define para as enzimas a cadeia que se deve ser lida. As enzimas começam a encaixar os ribonucleicos. O encaixe obedece obrigatoriamente à ligação entre as bases nitrogenadas. Mas onde houver uma adenina do DNA, encaixa-se uma uracila. Por exemplo, quando a sequência é AT, no lugar do T, como o RNA não tem, será o U. A transcrição termina em determinada sequência de base do DNA. Seria a sequência do término do transcrição. O que está acontecendo nessa imagem é que na primeira se passa o RNA polimerase lendo a fita promotor e estão se encaixando os nucleotídeos de um RNA com ribossomo. E você pode ver na segunda imagem, onde tem as setinhas mostrando o setinha A, que seria o T e o A. Mas como é no RNA, ele substitui o U pelo A. No final das aulas, eu vou colocar alguns memezinhos que vão dar até para entender. No final, eu ri bastante com eles. Processamento do RNA. Nos eucariontes, o RNA-M transcrito de um segmento de DNA ainda não está na sua forma definitiva e precisa sofrer várias modificações até se tornar funcional. Esse pré-RNA possui trechos não funcionais chamados introns, formados por uma sequência de bases que não codificam proteínas. No processo denominado splicing, os introns são cortados ou removidos, retirados antes de o RNA passar para o citoplasma, originando o RNA-M funcional, que é o mensageiro funcional. Os trechos funcionais são chamados de exons.
O corte dos introns e a união dos exons podem ocorrer em certos casos, de maneiras diferentes. Um processo chamado processamento alternativo do RNA, ou splicing alternativo. Ali na imagem mostra o splicing alternativo, que seria o processamento do RNA alternativo. O nosso RNA, ele às vezes não possui partes funcionais e funcionais, que seria o pré-RNAM. Ali na imagem mostra que ele faz sua tradução a partir da parte funcional e transforma em proteína. Vamos falar sobre o nosso RNA proteína, ou tradução também chamada de síntese proteica. Tudo isso acontece no nosso citoplasma e ocorre no nosso ribossomo. Tem 4 conceitos, 4 partes que a gente tem que saber nessa partezinha, como ocorre, que é o ribossomo, que acontece tudo no ribossomo, faz parte do RNAM, que vimos antes, o RNAT, que é transportador, e em si nossos aminoácidos, para formar a nossa proteína. Vamos lá. Começando com RNAM. Vemos que ele é feito de nucleotídeos, como vimos antes. E como vemos na imagem, há chaves embaixo dos nossos nucleotídeos, que estão escrito códon. Códon nada mais é do que o nosso conjunto de 3 em 3 nucleotídeos do RNAM. De 3 em 3 forma um códon. Olha lá, UAG, um códon. O segundo códon. GGA, o terceiro códon, e assim por diante, como na imagem. Temos também o nosso anticódon, que é feito como se fosse um encaixe contrário. Como no códon 1 lá vemos que é AUG, lá em cima fica UAC, perdão. UAC. E como isso está ocorrendo? Temos o nosso RNAT, que ele é um transportador. Ele transporta os aminoácidos direto para o nosso ribossomo. E esse aminoácido carrega o anticódon. E esse RNAT, ele se encontra em um dos sítios, que tem o sítio P e o A. Estou falando do sítio P agora, que é nosso aminoácido chamado betulina, que é o MET. Ele se encontra no sítio P com o nosso anticódon UAC, que está se encaixando com o nosso códon 1. É meio complicado, mas dá para entender um pouquinho. O nosso RNAT, ele vem com o nosso aminoácido. Ele se encaixa no ribossomo, no sítio P, no caso que eu estou falando. E esse aminoácido que ele traz, vem no nosso anticódon, que se encaixa no nosso códon do RNAM. Assim, se formando uma partezinha, uma parte da proteína, para se formar a proteína. E depois temos a nossa segunda aminoácido, que lá está a filanina. A filanina se encontra no sítio A com o nosso anticódon, que se conecta ao códon. O anticódon nada mais é que o contrário do nosso códon, certo? E como ele vai fazer o restante do nosso RNAM? O nosso ribossomo é como se fosse andar. A nossa filanina, ela vai passar a ser no sítio P. Como se vê, o nosso ribossomo vai andar um pouco para frente, vai mudar o sítio no nosso aminoácido. Ele vai continuar de pouquinho a pouquinho, que ele vai se formando aos poucos nossa proteína.
Tá, eu tô falando de aminoácido, tem uma tabela para se saber um pouco disso, que é o nosso código genético. É esse o nome da tabela. Essa tabela é nada mais formada por três bases. A primeira base, a segunda e a terceira. Como se disse antes, são três letras do códon. Para saber o nosso anticódon, nós temos que ver essas três letras, certo? Como é que a gente sabe qual aminoácido vai vir? Deixa eu olhar, primeira base, a segunda e a terceira. Vamos pegar um exemplo, a primeira, que está escrito MIT, que é AUG. Aí a gente vai no código genético, nossa tabela. A gente vai localizar na primeira base a nossa primeira letra, que seria o A. Vamos na segunda e localizamos a letra U. Localizamos a letra U. Agora vamos na terceira base e localizamos a letra G. Como você viu lá, deu MIT ali embaixo, que é a metiolina. Assim funciona a base, é como se fossem coordenadas. Cada base é a letra, primeira, segunda e terceira. É bem fácil de utilizar. E assim ele vai até o fim mesmo. Ele vai seguir todos os códons, mas como tudo tem fim, é claro. Vamos lá pro último códon. Último códon não. O último códon. Vamos para o nosso último códon, que é o códon 7. No códon 7, se localizarmos, vai dar no stop. Como já nós sabemos, existem três stops. Esses três stops nada mais é do que o fim da nossa RNA, da nossa proteína. Essa proteína, ao chegar ao fim do nosso RNA, o RNA vai continuar, claro, com os nossos nucleotídeos. Só que esse resto que sobrou vai ser só um resto. Não vai servir para outras coisas, vai ser tipo um líquido ou algo que nossa proteína vai utilizar. Não vai ser nossa proteína em si. Vai se sobrar. Aí tem um nosso ponto inicial, que no caso foi o mate, e tem um ponto final, que é o stop, ou fim, como diz no livro. E isso é óbvio, sim, vai ter um fim e o início. E também não podemos esquecer que nosso tabela, então, genético, possui 64 aminoácidos. Nós possuímos 20. Como isso está escrito lá embaixo, o nosso proteína ou código genético é degenerado. Por que falo isso? São 64. E podemos ver que só tem 20 na tabela, mais ou menos. E eles se repetem no nosso RNA-M. Aí você fala, repetiu, estragou, não vai acontecer nada. Não, muitas vezes ocorreu uma modificação no RNA. Ocorreu um erro. E esse erro, muitas vezes, é silencioso. Não é uma falha tão grande que vai fazer parar o nosso RNA. Uma falha pouca. Tipo, ali na nossa visão, se a gente for fazer o códon 4, pegando fazer o códon 4, ele também vai dar filinidina. Ele vai dar isso. Ele vai dar a mesma coisa. Não, perdão, fililanina. Ele vai dar fililanina também. E não vai ocorrer um erro em si. Porque, tipo, ele não teve um padrão certo. Ele só saiu e repetiu. Por isso que ele é degenerado. Porque ele repete muito. Ele tem uma ordem que se repete. Mas não vai estragar a nossa proteína. Só vai ser algo que repetiu. Tanto que muitas vezes não fazem diferença isso. E muitas vezes ninguém muito fala sobre essa mutação.
Agora vamos falar sobre mutações. A mutação é uma alteração do material genético, certo? Tem tipo de variação genética e cromossomática, ou aberração somática. Tem disso também, de alterar o nome, mas definitivamente é o livro. A alteração genética, que é o tipo de mutações. A mutação genética é a alteração do gene devido a mudanças na frequência de bases nitrogenadas. São uma alteração nas suas bases daquele gene. Porque, tipo, no nosso próprio coração tem seu gene, cada parte do corpo tem seu gene em si. Tudo tem uma parte de seu gene. Um gene é derivado daquela parte do corpo, certo? Temos o tipo de mutação cromossomática, que é a mudança no número de cromossomos ou na estrutura do cromossomos, que é a nossa aberração. Ocorre um erro no número de cromossomos, pode ficar um a mais ou a menos, ou alterar até mesmo a sua estrutura. Temos exemplo disso como seria a síndrome, tipo síndrome de Down. Agora, você me pergunta de onde ocorre essa mutação? Por quê? Tem as espontâneas, que ocorre naquele meio da duplicação do DNA ou na sua divisão da célula. Por que ocorre na duplicação do DNA? Porque quando ele se abre para replicar sua fita, ele fica aberto. Então, naquela parte em que ele se fica aberto, pode ocorrer um erro, pode acontecer algo que faça ele errar. E assim ter uma mutação. E também temos induzidas, que são por radiação solar e outros tipos de radiações ou substâncias químicas. Podemos falar tipo Chernobyl, mas é só um exemplozinho. E temos sua consequência. Tem em suas somáticas, que está escrito lá na frente, não é transmitida aos descendentes por processos sexuados. Pode levar à formação de câncer. Isso é um exemplo. Podemos supor, tentar explicar. Em células somáticas seria todas as células do seu corpo, exceto, entre parênteses, a reprodutiva. Porque mesmo você sendo uma reprodução sexuada, você não vai transmitir essa mutação para o seu descendente. Ela vai ser só sua, individual. Seu descendente não vai ter essa mutação. Podemos levar isso a um tipo de câncer, que às vezes só você tem esse câncer e seu descendente não. E temos as células germinativas, que ao contrário, são as células reprodutivas, que levam à formação de gametas alterados e possíveis descendentes com mutação. Pode levar à formação de vulnerabilidade genética, interferindo na adaptação e possível evolução da espécie. Agora sim, você pode transmitir essa mutação, não só sua, para o seu descendente. Há muitas mutações que são assim, que avisa a mutação da sua pele ou de outras coisas, que é do gene, que é uma mutação sigilosa, que muitas vezes são sigilosas porque mesmo alterando o seu gene ou o cromossomo, não apresentam formação nenhuma. Tipo, elas não conseguem alterar ao ponto grave, alterar as características físicas do indivíduo. Sim, está alterado o seu gene e suas bases, mas no fim não dá a mesma coisa. Em células germinativas, são processos sexuados que você vai conseguir transmitir isso para a sua espécie ou seu descendente. Seria a evolução de espécie que a gente conhece. Podemos dizer que ela foi em uma mutação em células germinadas, porque isso foi transmitido de século a século, geração a geração, até que a gente se evoluiu. Podemos dizer isso conforme a ciência. Agora vamos rever as consequências. Em só células somáticas seria em processos assexuados, certo?
germinativas e em processos sexuados. Em células somáticas, elas podem dar exemplo tipo plantas. E germinativas nós mesmos, humanos. E é isso. Agora eu acho que vamos para o último, se eu não me engano, eu acho que é o último, que é a clonagem. A última parte do nosso capítulo. Até. Vamos falar de clone e da nossa famosíssima ovelha Dolly, que morreu cedo. Também vai ser um dos problemas. E começando, a gente tem a nossa técnica de clonagem, que seria como base usando uma ovelha, teríamos um óvulo de uma ovelha com o seu núcleo. E seria uma ovelha que a gente pegou esse óvulo dela. E teríamos a nossa célula adulta, que seria um exemplo, a Dolly verdadeira, sem ser um clone. A gente vai retirar esse núcleo do óvulo da que a gente pegou, separada, e vamos colocar o nosso núcleo da célula adulta, da Dolly. Esse vai se criar como se fosse um zigoto, só que ainda não é ele. Para ser um zigoto, a gente vai ter que fazer uma descarga elétrica. E fazendo essa descarga elétrica, vamos ter o nosso zigoto. E assim formando o embrião. Após se formar o embrião, a gente pode colocar numa barriga de aluguel, que seria uma outra ovelha, e futuramente geraria um clone, que no caso seria a Dolly. A gente já faz também clonagem normalmente, nós seres humanos sempre fizemos, e seria a muda. A muda de uma planta é uma clonagem. Bom, por quê? Exemplo, uma roseira. Você tem uma roseira, você tirar um pedaço da raiz dela com um tronco e plantar em outro lugar e gerar uma planta, você está clonando aquela roseira. Você fez um clone daquela roseira. E é isso, é uma matéria bem fácil, na verdade, é só clonagem, bem pouquinho. E também tem outros tipos de clonagem, que seria células-tronco, etc. Que é sobre câncer e outras coisas. Mas isso você pode pesquisar, porque é bem mais complicado do que só a base do que é clonagem. E esse foi o capítulo. Esse foi o último tema. E até. Para. Esse não é o final do vídeo ainda. Vocês estão ligados àquela hora que eu falei lá na frente que eu ia passar uns videozinhos só para recapitular o que eu passei na matéria bem no final? Bom, chegou essa hora, é no final do vídeo que eu achei melhor. Então fica com o vídeo e depois o final. Nesta videoaula, vamos falar sobre núcleo celular. O núcleo ele foi descrito por Franz Bauer em 1802. É considerado a cabine de comando das células, pois é ele que controla as atividades celulares. O núcleo está presente somente nas células eucariotas, pois o material genético é separado do citoplasma pelo envelope nuclear. Nas células procariontes, o material genético ele fica disperso no citoplasma. Ele é responsável por armazenar o material genético, controlar o metabolismo celular, ou seja, ele controla as atividades da célula. Pela hereditariedade, que é a capacidade de transmitir as características ao descendente. E essa transmissão acontece no DNA que está dentro do núcleo. Também tem a função de garantir a produção adequada de ribossomos, que são organelas que estão relacionadas com a síntese de proteínas. O núcleo é composto por envoltório nuclear, que é formado por duas membranas, a membrana externa, que é o que separa o núcleo do citoplasma e que se comunica diretamente com o retículo endoplasmático rugoso, podendo ter ribossomos aderidos à sua estrutura. Sua função é proteger o núcleo. E a membrana interna, que é chamada de lâmina nuclear, que são filamentos intermediários, onde se ancora a cromatina periférica e que dá sustentação ao envoltório nuclear. Os poros nucleares, eles atravessam as membranas, controlando o que entra e o que sai do núcleo.
Possui também cromatina, que é a forma do material genético menos condensado. É a fita de DNA enrolada em proteínas chamadas proteínas estonas. A cromatina, ela ainda pode ser dividida entre heterocromatina, que é a sua forma mais compactada de condensação, e eurocromatina, que é a parte normal de condensação, ou seja, mais frouxa. O núcleo também possui nucleolos, que são estruturas que estão presentes no seu interior, que são compostas por RNA ribossomal e proteínas. O RNA ribossomal, ele forma os ribossomos que estão relacionados com a síntese de proteína. A função dos nucleolos é organizar esses ribossomos. Dentro do núcleo, há um líquido que se chama nucleoplasma, onde se encontra substâncias dissolvidas, tais como íons, açúcares, nucleotídeos, ácidos nucleicos e proteínas enzimáticas. O nucleoplasma, ele promove um ambiente favorável ao trânsito de moléculas e ocorrência de atividades como a transcrição e a replicação do DNA. Podemos classificar as células quanto ao núcleo como anucleadas, como por exemplo as hemácias de mamífero. Quando essas células caem na corrente sanguínea, elas perdem o núcleo, então elas ficam na forma anucleada, ou seja, elas não possuem núcleo. As uninucleadas, que é a maioria das células, e as plurinucleadas, como por exemplo a fibra muscular, que possui vários núcleos em sua composição. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até mais! O que é DNA? E como ele funciona? DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula. São vários átomos grudados. No caso do DNA, esses átomos se combinam, formando uma longa escada em espiral. Se você alguma vez estudou biologia, você provavelmente ouviu falar que o DNA age como modelo ou receita de um ser vivo. Mas como? Como pode uma simples molécula agir como modelo de algo tão complexo e maravilhoso como, por exemplo, uma árvore, um cachorro ou um dinossauro? Para ajudar a responder essa questão, vamos primeiro dar uma olhada nos aminoácidos. Aminoácidos são minúsculos compostos químicos dentro do nosso corpo, importantes para a construção da vida. Há cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos, cada um com seu formato único. O legal sobre eles é que podem ser colocados uns nos outros como se fossem peças de Lego, para produzir uma infinita variedade de partículas maiores, conhecidas como proteínas. Aminoácidos formam proteínas. Proteínas, junto com outros compostos, combinam-se para formar células vivas. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos, e órgãos, quando colocados juntos e em funcionamento, formam criaturas vivas como eu e você. Essas proteínas que formam o nosso corpo, e lembre-se que há milhões de tipos diferentes de proteínas, têm que ser feitas no formato perfeito para que funcionem. Se ficarem com um formato diferente, elas geralmente não funcionam. É aí que entra o DNA. O DNA faz várias coisas interessantes, algumas das quais não entendemos totalmente. Mas uma das suas principais e mais estendidas funções é dizer aos aminoácidos como se alinharem e se juntarem nos formatos específicos das proteínas. Teoricamente, se as proteínas certas são produzidas na hora certa e no lugar certo, todo o resto, desde células, órgãos até criaturas inteiras, serão formados sem problemas. Uma única fita de DNA é extremamente longa, bilhões de letras de comprimento. Na maior parte do tempo, ela fica toda enrolada como um macarrão e encontra-se dentro do núcleo ou na parte central de uma molécula. Os aminoácidos encontram-se fora do núcleo no chamado citoplasma. Para ajudar o DNA a interagir com o citoplasma e converter aqueles aminoácidos em proteínas, compostos especiais dentro do núcleo fazem cópias parciais do código de DNA. Essas novas cópias, chamadas de RNA, parecem iguaizinhas ao DNA, porém elas são menores e têm um dos lados faltando. Seu formato e tamanho menores
permitem que elas passem por pequenos poros no núcleo para o citoplasma, onde serão inseridas em outra partícula chamada ribossomo. Ribossomos são máquinas construtoras de proteínas. Elas leem o RNA 3 letras de cada vez. A cada 3 letras do código de RNA é informado ao ribossomo qual dos 20 tipos diferentes de aminoácidos devem ser adicionados em seguida. Por exemplo, o CAA diz ao ribossomo para pegar uma glutamina. O AGU diz para pegar uma serina, e assim por diante. Uma vez formada a proteína, ela pode então ir cumprir suas diversas funções, uma das quais pode ser ajudar a formar uma célula nova. Então, o que é DNA? DNA é uma receita molecular de um ser vivo. Como ela funciona? DNA cria RNA, RNA cria proteína, e as proteínas seguem para formar vida. A principal diferença entre esses dois ácidos nucleicos é que o DNA é o responsável pelo armazenamento da informação genética utilizada no desenvolvimento dos organismos vivos, enquanto que o RNA serve para expressar informações genéticas, produzindo proteínas. O DNA possui 2 fitas helicoidais, enquanto que o RNA possui apenas uma. O DNA significa ácido desoxirribonucleico. O RNA significa ácido ribonucleico. O DNA é formado por bases nitrogenadas. São elas: citosina, guanina, timina e adenina. O RNA também possui bases nitrogenadas, que é formado por citosina, guanina, uracila e adenina. O DNA faz duplicação para produzir outra. Já o RNA faz transcrição para poder reproduzir outra. O DNA é encontrado no núcleo de uma célula. Existe também o DNA mitocondrial, que se encontra na mitocôndria. A localização do RNA pode variar, podendo ser encontrado no núcleo de uma célula, no citoplasma e no ribossomo. Bom, esse foi o meu trabalho. Obrigado que vocês tenham assistido. Espero muito que tenham assistido. E muito obrigado mesmo. Eu acho que pra mim foi uma aula bem chatinha, talvez, não sei. E vou deixar alguns memezinhos, eu acho que são 4. 4 memezinhos. São bem engraçadinhos, tá ligado? Pra quem entendeu a matéria. Mas muito obrigado. Até.